Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer mais um vídeo de física, só que esse eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou começar a falar da ferramenta que nós precisamos, que é a geometria, e depois eu vou usar aplicações, tá? O assunto que a gente vai aplicar a geometria, tá certo? É a parte da ótica geométrica. Por que ótica geométrica? Porque nós usamos um princípio óptico. A luz, a luz, ela sempre anda em linha reta. Uma forma de verificar que ela sempre anda em linha reta é a partir da formação de sombra. A luz sempre anda, né? Colocar anda entre aspas, né? Porque a luz não anda, mas enfim, é um pulso. Anda em linha reta, tá? Então, a gente vai construir todos os problemas, ó, a luz aqui, ó, todos os problemas usando a geometria. Por que que isso é importante, né? Porque às vezes o aluno entende o fenômeno, mas ele acaba tendo dificuldade na parte da geometria, né? Então, como é ótica geométrica, então a gente precisa primeiro estabelecer alguns critérios. Bom, vamos lembrar de algumas coisas. Bom, primeira coisa que a gente vai lembrar é o quê? Condições para dois triângulos serem semelhantes. Quais são as condições? As condições para dois triângulos serem semelhantes é que eles precisam ter dois ângulos iguais. Dois ângulos iguais no mínimo. É o mínimo e necessário, tá? Dois ângulos iguais. Então, quando eles têm dois ângulos iguais, o que que acontece? Deixa eu apagar esse S que ficou horrível. Ângulos iguais. Iguais. Então, o que que acontece quando eles têm dois ângulos iguais? Acho que vocês já foram tirar alguma fotocópia, né? E já pediram para ampliar uma figura. E aí você repara, por exemplo, né, que você tem lá um desenho pequenininho, e aí você pede para ampliar um desenho grandão. E daqui para cá, por exemplo, você pediu para ampliar em 10 vezes. O que que ele fez? Ele pegou todas as medidas e multiplicou por 10. Ou eu poderia pegar esse outro desenho aqui e reduzir 100 vezes, né? 100 vezes. O que que ele fez? Ele multiplicou também por 1/100. Ou, né, pode pensar que dividiu por 100. Então, vou colocar um pontinho aqui, ó. Então, a ideia da semelhança de triângulo é trabalhar com essas proporções aqui, ó. Aqui a proporção foi 10. Aqui a proporção foi 1/100. Tá certo? Então, pensando dessa forma, eu primeiro preciso, né, para resolver qualquer problema de ótica geométrica, a primeira coisa que eu preciso é visualizar, né? Então, eu preciso visualizar quais são os ângulos, preciso, que são os ângulos iguais. Preciso visualizar, visualizar os ângulos, tá? Como assim visualizar os ângulos? Por exemplo, né, imagina que num dia de muito sol, você consegue enxergar a sombra de um prédio. Então vamos criar uma situação aqui, para depois a gente se ater ao problema que eu vou colocar aqui para vocês. Então, a luz sempre anda em linha reta. E uma coisa importante, existe dois tipos de fontes luminosas. A gente tem a fonte pontual, tá? Fonte pontual. E a gente tem a fonte extensa. O que diferencia uma fonte da outra? A fonte pontual, ela tem um ponto assim, ó, que manda luz para todas as direções. Vou colocar só para a direção à direita, tá? Mas manda como se fosse para todas as direções aqui, ó. Então tá aqui, ó. Vai para lá, vai para cá, todas as direções, tá? Uma fonte extensa, cor de ouro, ela teria, na verdade, mais de um ponto.
Uma fonte extensa seria uma coisa assim, ó. Então, se eu marcasse os raios de luz, ela teria dois. Pego sempre os extremos para ver a maior amplitude, tá? Sai aqui, maior amplitude do poder de iluminação, ó, e sai aqui. Os extremos que nos ajuda bastante, tá? Então, vamos visualizar um problema. O Sol, né? O Sol, ele é uma fonte primária, porque ele possui luz, tá? Uma fonte, né? Ele possui luz no sentido, ele mesmo, devido às reações nucleares, manda luz. O Sol é uma fonte. E aí, o que que acontece? Como o Sol está muito longe e ele é uma fonte extensa muito grande, a luz que chega na Terra, ela chega em forma de um pincel cilíndrico, ó. O conjunto de raios de luz a gente chama de pincel. Então, chega uma coisa assim, ó, tá? Chega uma coisa assim. Por que que isso vai nos ajudar? Porque imagina uma situação de um dia ensolarado. E aí você tem aqui um prédio. Um prédio, vou desenhar aqui, tá? O sol, aqui eu já é só uma definição, né? Então, imagina uma situação assim. Vamos colocar aqui. Eu tenho o chão, tá aqui o chão. E aí o sol tá aqui em cima, ó. O sol tá aqui em cima. Imagina que eu tenho um prédio aqui, ó. Um prédio. Vou colocar só uma reta, tá? Porque o que importa, deixa eu melhorar essa reta. O que importa para nós é a sombra que ele vai formar. Opa. Então, as situações que acabam acontecendo é esse tipo aqui, ó. Tem um sol, e aí tem um prédio. Vou colocar aqui bonitinho um prédio, né? E aí o que que acontece, tá? Um prédio de uma torre só, né? Um conjunto de uma torre só. O que que acontece? Quando chega a luz, no mesmo horário. Quando chega a luz, imagina que é um determinado horário, a luz vai formar, imagina que ele está nessa inclinação, ó, vem o pincel de luz, e aí, o que que acontece? Se o Sol está mais ou menos aqui assim, ó, tá bem longe, né, um pontinho, o Sol está aqui. Como ele está longe, a gente só enxerga um pontinho. Mas, de qualquer forma, a luz que chega, ela vai fazendo isso daqui, ó, vai para cá. Ou seja, toda essa região que eu não marquei aqui, ó, é claro, se o sol vir mais para cá, a sombra vai diminuir. Toda essa região que eu vou pintar em azul aqui, ó, eu vou chamar de região de sombra. Isso é devido, tá? O formato do pincel de luz que o sol envia. Então, essa sombra, ela tem um determinado tamanho, que eu vou chamar de B, Bzão. E o prédio, né, ele tem uma determinada altura, ó, H. Olha só que interessante. Essa figura aqui é um triângulo, certo ou não? É um triângulo. Beleza. Aí suponha que nesse mesmo instante, é importante conseguir construir essas figuras, tá? Tem lá você em pé. Você em pé. Você em questões do prédio, tá? É só uma representação. Tá você em pé aqui. E você projeta também, ó, a inclinação é do mesmo horário. Então isso é importante, ó. Vai formar uma sombra também. Olha aqui. Vai formar uma sombra também, ó. Tá aqui, ó. Você também forma uma sombra. O que é mais relevante para nós é só o tamanho da sombra, porque esse geralmente é o objeto de estudo, tá? Uma sombrinha pequenininha aqui, ó, que você formou. E você também forma um triângulozinho aqui, ó. Aqui é uma base Bzinho e uma altura Hzinho. Então, olha só que interessante. Por que que eu posso falar que esses dois triângulos, eles são semelhantes? Como é o mesmo horário, ó, eu posso falar que aqui é um ângulo reto, pelo desenho, aqui também é um ângulo reto. Aqui é o ângulo de inclinação, esse ângulo é o mesmo, por isso que tem que ser o mesmo horário. Então, estabelecida a condição de semelhança, que é dois ângulos iguais, eu posso afirmar que esse triângulo grandão é proporcional a esse, ou o contrário, esse triângulo pequenininho é proporcional a esse triângulo. E eles têm uma relação de proporção, algum número.
Ou eu multipliquei os lados desse triângulo por um número maior que um, ou eu multipliquei os lados desse triângulo por um valor menor que um, por isso que diminui, né? E a brincadeira é achar esse número. Qual é a relação que eu estabeleço aqui, ó? A relação de proporção. Esse ângulo, né? Lembra, o foco é pensar geometricamente. Então, a gente está lembrando de semelhança de triângulo. Então, o que que acontece aqui, ó? Esse triângulo, ele está desenhado aqui, ó. Vou desenhar fora, tá? Só para a gente conseguir usar mais a parte geométrica. Então, vou desenhar fora. Tem um triângulo grandão, tá certo? Tá aqui. Onde aqui é o ângulo reto, aqui é o ângulo que eu coloquei traço, aqui é uma altura H. Não necessariamente é só triângulo retângulo, tá? Isso vale para qualquer triângulo. Aqui é a base Bzão. Aqui é o triângulo pequenininho. Aqui é o ângulo reto. Tá certo? Aqui é o ângulo pequenininho que eu achei. Aqui é a base Bzinho. Geometria é muito bom você sempre fazer desenho grande para você conseguir enxergar as coisas. Então, o que que a semelhança nos fala? Como eles têm uma relação de proporção, é verdade que se eu fizer Hzão, começando com o triângulo maior, tanto faz, tá? Pode ser com o triângulo maior ou começar com o triângulo menor. Eu prefiro começar sempre com a medida maior, porque aí dá um número maior que um. Hzão sobre Hzinho, por que que é Hzão sobre Hzinho? Porque tanto esse Hzinho como esse Hzão, eles são olhados por esse triângulo aqui que eu vou marcar, ó. Essa bolinha aqui, ó. Então, a relação de proporção é em relação aos lados que são comuns ao mesmo ângulo. Aí agora eu vou pegar. Isso tem que ser igual. Por que que tem que ser igual? Porque aqui vai dar um número. E como eles são proporcionais, quando eu fizer a razão de Bzão por Bzinho, tem que dar o mesmo número. Tá certo? Geralmente vão dar três valores. Por exemplo, eu falo que a altura H é igual a 2 metros. Pessoa alta. A base, por exemplo, eu vou falar que deu 5 metros. É um dia que o sol já está bem inclinado. 5 não, 5 é muito. 4 metros. O sol já está bem inclinado. E aí eu falo assim, eu fui lá e medi a sombra. Bzão vale 48 metros. Aí a pergunta é, geralmente é uma dessas coisas que é perguntada. E aí a pergunta é, qual é o valor de Hzão? Então, usando aqui a relação de proporção, olha só. Quando eu estabelecer Hzinho sobre Hzão, Hzinho, ou Hzão sobre Hzão, eu não sei, sobre Hzinho que é 2. Tem que ser igual à razão de 48 dividido por 4. Se você fizer essa conta, Hzão é igual a 48 por 4 dá 12. 12 vezes 2 dá igual a 24 metros. Então, esse é um tipo de problema muito comum, tá? De aparecer. E é legal a aplicação da geometria, porque aqui a gente lembra de algumas propriedades do triângulo, né? Então, essas propriedades do triângulo são lembradas. Qual outra propriedade que eu posso comentar aqui, tá? Só para a gente encerrar esse vídeo, eu vou fazer mais uns dois, tudo bem? Uma outra propriedade apenas agora do triângulo, retângulo, é que a gente tem o teorema de Pitágoras, né? Só vale para triângulo retângulo. O que que é triângulo retângulo? Um dos ângulos vale 90 graus. Então, o que que eu poderia colocar aqui, ó? Chamar aqui de Dzão, eu posso afirmar aqui, Dzão, que é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado que o ângulo de 90 graus olha, ó. Esse é a hipotenusa. É igual a um cateto ao quadrado, h ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é b quadrado. Então é isso, pessoal. Lembrando alguns conceitos aí de semelhança de triângulo e também relembrando o que é teorema de Pitágoras, tá? Nos próximos vídeos eu vou fazer uns problemas um pouquinho mais complexos. Valeu! E é isso. Beijos, abraços, crianças. E agora eu tenho que parar aqui que eu sei